Voltamos aqui para o Brasil. A proposta que acaba com o foro privilegiado para autoridades não deve ser pautada na Câmara nesta semana. O texto foi debatido hoje em reunião entre líderes e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Quem chega com esse assunto ao vivo é a nossa repórter em Brasília, Carol Rosito. Essa discussão terminou então sem acordo, Carol? Boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, viu? O presidente da Câmara, Hugo Mota, sinalizou aos líderes partidários que não vai colocar em discussão, como deseja a oposição, a PEC que pode colocar fim aí ao foro privilegiado, né? A algumas autoridades, envolvendo inclusive ex-presidentes da República. O que acontece é o seguinte, Mota antecipou inclusive a reunião de líderes que normalmente acontece às quintas-feiras para debater a pauta da semana, com uma expectativa ali por parte da oposição em tocar nesse assunto, já que a própria oposição tinha dito na semana passada que havia ali nos bastidores um acordo informal entre líderes partidários para discutir esse assunto. Mota descartou então a discussão tanto da PEC do foro quanto também do PL da anistia, dizendo que não há possibilidade desses assuntos entrarem em pauta pelo menos nesta semana. Vamos lembrar que esses dois temas principais aí são as pautas prioritárias da oposição e que acabaram resultando na ocupação, né, naquela obstrução física, inclusive, que a gente acompanhou na semana passada dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Então havia essa expectativa, até base governista esperando uma reunião mais dura ali, um embate mesmo sobre esse tema, mas Hugo Mota descartou essa possibilidade. Líderes governistas comemoraram, né, Márcio, dizendo que na saída também dessa reunião que não havia clima para esse tema, que a oposição tinha uma intenção mais oportunista, nas palavras de alguns deputados, e que também essa pauta seria apenas para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Falaram, então, sobre a pauta da semana, sem incluir esses temas, e ainda, claro, a questão da punição dos parlamentares, que agora Mota encaminhou para a Corregedoria da Câmara dos Deputados. Volto com você. Muito obrigado, Carol Rosito, que falou com a gente direto de Brasília. Eu volto a falar com a nossa analista Jussara Soares. Jussara, então a gente teve isso. A reunião de líderes não colocou na pauta a discussão sobre o foro privilegiado. E o presidente Hugo Mota vai querer emplacar esse debate sobre crianças nas redes sociais. Qual foi a reação da oposição nesse cenário? Olha, nessa reunião de líderes de hoje, o presidente da Câmara, Hugo Mota, aproveitou essa comoção pela questão da discussão das crianças nas redes sociais, focou totalmente nisso. Quando ele foi para a Câmara de Deputados e na sua fala ele também deu destaque a isso. E nessa fala de Hugo Mota, ele disse o seguinte, que na reunião de líderes ele falou quais são as prioridades para esse segundo semestre. Ele falou da PEC da Segurança Pública, do Plano Nacional de Educação, reforma administrativa, claro, ampliação da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, regulamentação de inteligência artificial, regulamentação do trabalho por aplicativo e também o combate às fraudes do INSS. Ele não citou a questão do foro privilegiado. Como que a oposição reagiu e está reagindo a isso? Diz que é o seguinte, que vai manter uma obstrução, mas pelo menos o que me dizem, sem tomar a mesa diretora, como a gente viu na semana passada, mas que vai manter essa obstrução ali dentro do regimento, dentro do que é possível e previsto dentro do regimento, para pressionar para que o foro privilegiado seja discutido na próxima reunião de líderes, marcada para a próxima quinta-feira, e assim prever votar na próxima semana. Bem, isso é o que quer a oposição, isso é o que tem dito a oposição, mas outros líderes, inclusive do Centrão e do governo, têm dito o seguinte, olha, não há consenso, não há texto para isso, não tem nenhum clima para avançar este texto, então a oposição vai seguir pressionando, mas não tem nenhuma indicativo de que o foro privilegiado vai entrar na pauta na próxima semana. Só para explicar aqui, para
do que se trata exatamente isso. A gente falou um pouco mais cedo aqui, Márcio, desse julgamento que vai ocorrer em breve, previsto para setembro, da trama golpista, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus vão ser julgados, previsto para setembro. O que eles querem, né? O que a oposição quer neste momento? E muita gente diz que isso é para beneficiar Bolsonaro, que é o seguinte, tirar esse foro privilegiado, ou seja, tirar do STF, do Supremo Tribunal Federal, processos envolvendo os parlamentares. Ou seja, se esse texto, que inclusive já tem uma versão aprovada no Senado e já está pronto para votar na Câmara, se ele avançar, deputados e senadores passam a ser julgados na primeira instância. E a avaliação de especialistas é que a primeira instância, juízes das primeiras instâncias, acabam sendo mais suscetíveis às pressões políticas. Então, é isso que está em jogo também quando a gente está falando desse foro privilegiado que está em discussão e sendo aí uma pressão sendo cobrado pela oposição para ser pautado. Muito obrigado, Jussara Soares.